Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai passar por algum procedimento hospitalar, algum tipo de cirurgia, seja de plástica, seja o que for? Olha, fica comigo que eu vou te mostrar um negócio bem interessante que de repente pode mudar seu ponto de vista. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem conta. Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer aqui uma sumidade na cirurgia plástica amigo. E na parte de suplementação. Como é que tá, doutor Rodrigo Scala? Tudo bem, e você, Plástico? É um prazer estar aqui com essa estrutura maravilhosa e tenho certeza que nós vamos ter um bom papo hoje. E foi difícil você vir, hein, rapaz? Rapaz do céu. Olha, a gente tem um passado, né? A gente fez faculdade na mesma instituição, mais ou menos na mesma época. Ele medicina e odontologia. Sim. E a gente se esbarrou aqui. Mas, meu amigo, é um prazer ter você aqui hoje. O prazer é todo meu. Mas, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem muito assunto aqui hoje para falar. Primeiro, eu quero perguntar para você sobre o Hospital Scala, porque muitas pessoas pensam que por você ser cirurgião plástico, que o Hospital Scala é só para cirurgia plástica ou só para você. E não, e a gente vê que tem outros profissionais de outras áreas, e eu queria que você falasse um pouco, até porque a estrutura que esse hospital tem, né? Para quem quer fazer uma cirurgia de otorrinolaringologista, a cirurgia plástica, a cirurgia de ortopedia, explica para o pessoal que está assistindo como que funciona lá. O Hospital Scala é um hospital particular, nós não temos convênio, e sintetizando, nós cobramos B, damos um atendimento A, e 50% do movimento da cirurgia do hospital é cirurgia plástica, 15% cirurgia geral, 10% otorrinolaringologia e o restante ortopedia, vascular. E o que nós acreditamos, Plácido? Nós acreditamos que nós não temos intermediários, né? Então nós facilitamos isso. E a personalização do atendimento eu acredito que faz a diferença. Então o que nós fazemos lá no Hospital Scala? Se eu falar uma coisa para você aqui, nenhum hospital em Campo Grande tem monitoramento cardíaco em todos os apartamentos. Eu dava muito plantão em UTI, então a gente pensa na profilaxia, né? Não só no tratamento. Então, todos os pacientes operados no nosso hospital têm um sistema de monitoramento cardíaco no posto de enfermagem, que se acontecer alguma coisa, avisa e você resolve o problema. Então, assim, nós temos 150 médicos que operam lá no nosso hospital e este tratamento personalizado, ele só está agregando, só está melhorando. E como que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo desde da entrada do paciente, na recepção. É um hospital boutique. Assim, você já foi lá no hospital, nós já tivemos a sua presença lá, você viu como que funciona, né? E estamos muito felizes porque o hospital está cada vez crescendo mais e fazendo a diferença na vida das pessoas. Todo mundo, como você acabou de dizer, só cirurgia plástica? Não, lá nós temos só 50% de cirurgia plástica. Cirurgias de grande porte, tipo uma Whipple, tipo uma colectomia, uma esofagiectomia. São cirurgias grandes, né? Nós temos excelentes médicos lá, operando em nosso hospital e fazendo a diferença. E vou te contar uma coisa legal. O que nós começamos a fazer? Nós começamos a suplementar os pacientes internados. E deu diferença isso, né? Diferença? Deixa eu contar uma história para vocês, como começou isso. Eu sempre fui um pouco contra a maioria dos médicos só pensa em analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, e nunca pensa na suplementação. E eu ficava encafifado com isso, porque eu vi os resultados no dia a dia, eu vi o que estava acontecendo. Um paciente com exudato, com secreção, com cirurgia grande, 10 dias aberto, não conseguindo deambular, a gente fazendo suplementação com 2 dias, levantando, andando, dando proteína, dando creatina, dando glutamina, dando probiótico. Os pacientes... Pessoal, medicamento é uma obrigação, ok, mas a suplementação é uma escolha. Não tem como, não tem volta, Plácido. Não tem volta. O que eu estou te falando é uma paciente que toma 7 caixas de tarja preta. Vai falar isso para um psiquiatra, para um neuro, para você ver. 7 caixas de tarja preta. Teve algum problema e precisa desses medicamentos. Só que chega um ponto que não faz mais efeito. E se eu falar para vocês
que, com melatonina numa dose adequada, ela não toma mais tarja preta. Você tem noção na mudança da vida dessa pessoa? Outra coisa. Você vai chegando a uma certa idade, as pessoas estão envelhecendo, né, Plácido? Sim, bastante. Não sei se vocês viram hoje na UOL, nasceu uma pesquisa em Harvard, já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Você chega com 150 anos com qualidade. Você não quer comer. Chega uma certa hora, você não vai comer 3, 4 quilos de carne por dia. Eu penso da seguinte maneira, estou falando em relação a paciente, estou falando que isso começou tudo com os pacientes graves. Mas, você dá proteína, você dá creatina para esse paciente, o resultado é outro. Aquele paciente que não deambula é outro. Nós estamos falando de sarcopenia. O que é sarcopenia? A musculatura vai enfraquecer, a morte silenciosa. E aí você vai deixar acontecer? Ah, não. Um arrozinho, feijão, uma bolachinha vai resolver. Comida de hospital. Você acha que sopinha resolve? Isso é importante você falar, hein? Agora, dá um whey. Dá uma creatina. Dá um peptídeo de colágeno. Eu tenho orgulho em falar que eu sou o primeiro hospital a fazer isso. Eu tenho orgulho. Você vai conversar com os colegas médicos, vai falar sobre probiótico, você vai para os Estados Unidos, você vê aqueles shopping inteiro lá, tudo de probiótico. Eu era ignorante até um ano atrás. Se eu falar para vocês que o probiótico sara a infecção intestinal sua, a tua diarreia, e se eu falar que vai melhorar 500% seu colo irritável, tem noção disso? Plácido, o mundo é outro. É para ficar assim mesmo, pensar desse jeito como você está olhando para mim aí. É maravilhoso e graças a Deus a ciência está evoluída, cientificamente muito evoluída, os colegas estão se atualizando, os colegas estão melhorando, mas quando eu vi com os pacientes graves o resultado maravilhoso que estava acontecendo, eu falei, se acontece com um paciente grave, imagine com pessoa que faz atividade física, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que precisa de algo a mais, só que eu não sou radical. Como tudo na vida, é tijolinho por tijolinho, começando pequenininho e crescendo. É tudo pouquinho. Só que é assim, você começa dando 20 gramas de proteína, dá uma melatonina, dá um ômega. Tem colega que vai olhar para mim e vai falar assim, charlatão, eu não coloco meu nome num hospital, eu não vou estragar meu nome se o negócio não é bom, se o negócio já não é diferente. E se os americanos fazem, você pode ter certeza que eles já investigaram, eles já estudaram. E o que nós temos visto, o resultado, a recuperação pós-operatória. Vou te dar um número aqui, Plácido. Você sabia, e eu tenho um sistema de monitoramento cardíaco em todos os apartamentos lá do hospital, você sabia que todos os pacientes que fazem abdominoplastia têm hipotermia aguda? Todos. Tríade de Virchow. O que mata? Coágulo, trombose, embolia. Todos os pacientes. Ninguém dá atenção para a temperatura do paciente. Lá nós damos. Sabe quanto tempo leva? Eu tenho mais de 30 mil indicadores por causa dos monitores. Sabe quanto tempo leva, às vezes, um paciente para sair da hipotermia? E não adianta você colocar manta térmica, não adianta você fazer nada disso. Porque o paciente você está operando, ele está desnudo, né? Temperatura externa com a interna é diferente. Você faz a cirurgia. Às vezes, temperatura subaguda, 32,8. Se você for lá com um cirurgião cardíaco, é a temperatura que eles operam. 32,3. 1 hora e meia. Sabe aquele friozinho que as pessoas têm? Que fala, normal, tá com friozinho da cirurgia. Aquilo não é normal. Aquilo se chama hipotermia aguda. E você tem que tratar urgente. Aí você coloca bafo quente, você coloca aquecedor, você coloca soro quente, você coloca um monte de coisa. Mas a profilaxia tem que começar para que não tenha problemas plásticos. E assim, Rodrigo, você falou de abdominoplastia. Vamos falar só de abdominoplastia. Você sabia que todo paciente que faz cirurgia de abdominoplastia tem anemia no pós-operatório? Sabe quanto que esse paciente perde? Normalmente, um colega que tira de 5 a 7% do peso corporal,
Normalmente esse paciente perde 2 a 3 pontos de hemoglobina. É muita coisa. É muita coisa. Se você pegar uma pessoa pequena e você tirar isso, eu tenho esses números, eu tenho esses indicadores. E graças a Deus nós conseguimos acompanhar com indicadores, com exames laboratoriais e etc. Como a suplementação. Vamos fazer o link. O cara está anêmico, o que ele precisa? Suplementar. Aí ele vem, ele macia, o rim começa a não funcionar e assim por diante. É o que você tem que fazer? Suplementar. E tem um monte de coisas que nós vamos conversar aqui, Plácido, que faz a diferença no pós-operatório, no resultado. Claro que suplementação somente não faz. Eu tenho muito no bom senso. Esse negócio de só comprimido, para mim não funciona. Você tem que ter uma alimentação adequada, tem que fazer uma atividade física, mas você pode, com os exames laboratoriais, complementar. E aí você complementa o que está faltando. Por exemplo, melatonina. Melatonina você vai envelhecendo, né? Nós tivemos o João Jackson lá falando sobre melatonina. Você chega a uma certa idade, 60 anos, a melatonina você não produz mais tanto. Falta 60% de melatonina. Aí você toma o suplemento e você dorme e você fica tranquilo. E nós estávamos conversando anteriormente, você estava falando sobre a apneia, você estava falando sobre... E eu falei para você, a apneia, por causa dos indicadores, todas as pessoas têm apneia. Aí você estava falando da musculatura, o que tinha que fazer, porque tem que comer, porque tem que fazer fono, tem que fazer... É multidisciplinar hoje. O que eu quero dizer é que a ciência já mudou. A ciência é outra. Você precisa, é multidisciplinar. É desde a mastigação que começa a digestão a tudo, né, Plácido? Então, assim, podemos falar sobre muita coisa, o que você quiser. Olha só, eu já vou, faz o seguinte, vai lá para link da bio, porque agora a gente já vai dar uma pausa e a gente vai para o YouTube. Mas olha só, vai lá porque é o seguinte, e aproveita para curtir e compartilhar, porque em cima do que ele falou, acabando o intervalo aqui, eu vou falar uma coisa que está na moda, as canetinhas, e as pessoas estão tomando, às vezes sem a prescrição de algum colega, tomando por conta porque alguém está fazendo, e você vai saber um pouco dos riscos que você está correndo de usar isso aí. Fica comigo que eu já vou voltar agora, é parar e já vou voltar. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Ó, aproveitando isso que você estava falando, vou pegar um gancho. Porque assim, a maioria dos colegas, tanto na medicina como no odonto, tem um problema. São doutrinados muito pela indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica patrocina jornada, patrocina curso. Quando a gente vai falar de suplementação, não existe patrocínio, que são coisas que não têm patente. Isso. Então, que não tem patente. Então, o colega médico aí que fala, é charlatanismo, então ele vai pegar o livro e ele vai estudar. Vai pegar um Guyton, vai dar uma lida, vai poder aprimorar um pouco mais. Concorda comigo? Isso aí. Que é isso que acontece. Eu tenho aversão quando a pessoa fala isso, charlatanismo, que quando fala isso é porque ele não parou, falta de conhecimento, falta de estudar. Aí na falta de estudar e vem a negação. Né? E em cima do que você está falando, hoje, por conta até da indústria farmacêutica, essa febre de caneta. Todo mundo, caneta, pessoa emagrecendo e tudo mais. Só que é o seguinte, em cima do que você falou aqui, me puxou muito na cabeça, porque o que acontece? Essas canetas, legal, para de comer. Só que também deixa um estado de alerta. Isso. O organismo é um inflamatório, emergência. E se não tiver esse tipo de situação que você faz desde o pré-operatório, mesmo não só o paciente ser pré-operatório, e as pessoas vão ver como é que pode ser feito isso, inclusive o hospital distribui essa parte agora, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para as pessoas entenderem. É assim, eu acredito que tudo é bom senso, né? Eu acredito que tem pessoas que precisam para dar um start, mas o que a gente tem notado e tem ficado sabido e tem chegado na gente é paciente tendo pancreatite. Está tendo alguns problemas pelo uso contínuo da caneta que ninguém sabe a médio prazo o que vai acontecer, mas já está acontecendo. Tem pessoas tendo
muitos problemas em relação. Você vê artistas, você vê. Está tendo muitos problemas. Então, eu acredito que mudou o PIB de um país, né? Mudou o PIB de um país, mas tem que tomar muito cuidado. Por que pediram para ter prescrição médica? Porque o negócio ficou solto, começou a ter complicações. E tudo em excesso dá complicações. Então, assim, é legal, muita gente quer a parte mais tranquila, né? Então, aplica a canetinha e resolve o problema, mas sem falar no custo, né? Sem falar que ninguém sabe a médio prazo o que vai acontecer, né? E se esquecer que tem que fazer uma dieta adequada, uma atividade física adequada, né? Aí você chega, toma a canetinha. Eu conheço pessoas que tomam caneta há 2 anos. Eu conheço algumas pessoas que já foram para a UTI por causa da caneta. E aí? Só que a indústria farmacêutica é muito forte, a gente entende, respeita, mas tem que ter muito bom senso, né? Muita calma, é um produto legal, né? Mas toma muito cuidado, porque às vezes acontece 5%, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5% na população uma pancreatite, necromorrágica, alguma coisa assim. E se acontecer na tua família? É 100%. Isso. Então, eu como médico sou obrigado a falar o que eu não trato isso, não faço isso, mas a gente ouve, a gente é colega de todo mundo, a gente conhece todo mundo, ficou sabendo de tal colega que aconteceu, não sei o quê. Então tem que ter muito bom senso. Eu acredito que para dar um start tudo bem, mas não como um medicamento, como remédio de pressão, diabetes, que você toma contínuo, né? Porque a caneta, na verdade, ela foi feita para diabetes, né? E eu tenho medo de 2 coisas, Plácido. Se você falar para mim, tem medo da cabeça, tem medo do coração, não tenho medo. Eu tenho medo do rim e eu tenho medo do pâncreas. Eu morro de medo com o pâncreas. Então, assim, vamos respeitar. E ele não aceita desaforo. Além de não aceitar desaforo, é triste o que acontece. Se você, né, se a gente começar a falar de tumor de pâncreas, quem já teve na família e viu o que aconteceu, geralmente a pessoa foi embora. É muito triste. Em cima do que você está falando, é que você tem muita informação, cara. Você vê que a entrevista aqui já... Mas deixa eu te falar uma coisa. Para a pessoa que está assistindo, porque uma coisa que eu achei bacana, que eu não sabia que o seu hospital estava tendo essa questão de suplementação para as pessoas que estão lá e também vende lá, né, para os profissionais da saúde que quiserem adquirir para dar para os pacientes também. Mas uma coisa interessante que você estava falando aqui... Claro, com autorização dos colegas, e não são todos que nós fazemos isso. Mas os pacientes graves, né, tipo do Dr. Jara, um gastro conhecido na cidade que a gente suplementa os pacientes dele e começou por aí, né? Mas uma coisa importante, porque aqui a gente está falando de suplementação hospitalar, que eu acho muito importante isso, e quase não é uma falado... mudança de paradigma. Não, totalmente. Nossa, totalmente. maravilhoso. Porque a recuperação... arrepia. Por isso que eu fiz a chamada no começo para quem vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. E isso aí uma virada de 360. Mas uma coisa, a gente está falando do paciente que vai operar... todo mundo que fizer uma cirurgia tem que tomar proteína. Aí. Todo mundo que faz uma cirurgia tem que tomar creatina, probiótico e proteína. Todo mundo. E isso é um alerta para o profissional da saúde também, começar a fazer essa profilaxia. Não é só tratar a enfermidade, fazer uma profilaxia para não surgir outra enfermidade com a internação. As pessoas ficam preocupadas com a creatina, alguns, né? Eu conversei com uma nefrologista, ela falou, não, nós damos creatina para os nossos pacientes, só com uma dose menor, mas nós damos creatina para paciente renal crônico. Olha só. Uma coisa que a gente não acreditava. Teve outra vez que eu conversei, suplementação engorda? Não engorda, até emagrece. Só que você tem que fazer o negócio direito. Então, assim, a suplementação, Plácido, é apaixonante. Aquele paciente que está no... Colega intensivista, olha aqui, eu estou arrepiado, não estou brincando não. Você acha que o teu paciente ficando 2, 3 dias sem comer, num meio onde tem bactéria, onde tem um monte de coisa, vai dar bom para ele? Vou colocar enteral, vou esperar para outro dia. Eu vou colocar parenteral, vou esperar para outro dia. Fica um dia sem comer. Vou falar uma besteira aqui. Se eu tivesse uma UTI e pudesse fazer
uma gastrostomia, faz um cortezinho pequenininho e tal, só para alimentar o cara. Ele entrou na UTI, não vai ter problema nenhum. Você faz, pela gastrostomia você suplementa. Eu não tenho dúvida que muitas vidas serão salvas. Olha o que eu estou falando. Faria uma gastrostomia, depois fecha, pequenininho. Mas não deixe esse paciente 2, 3 dias sem. Vai nas UTIs, verifica quanto tempo fica. Ah, não vou fazer enteral porque tem que fazer o raio-x, tem que fazer não sei o quê. Eu não vou fazer parenteral porque demora para chegar, que não sei o quê, porque pode broncoaspirar com a enteral, a parenteral pode baixar muita pressão, não sei o quê. Posso te falar uma coisa? Paciente grave lá no nosso hospital. 7,5 de hemoglobina. Só podia tomar dieta líquida restrita. Você acha que com sopinha e com água ele ia permanecer uma semana com 7,5 de hemoglobina? Eu tenho esses números, fazendo creatina, fazendo probiótico, fazendo peptídeo de colágeno, fazendo whey. Uma semana ele manteve o 7,5, não aumentou, mas ele não caiu. Aí... É outra recuperação. É outra recuperação. E aí teve que entrar em dieta zero para ele. Porque ele entrou com a parenteral. Pegou aquela parenteral maravilhosa, que não sei o que tem tudo e tal. Num dia 7,5, no outro dia eu tive que parar de suplementar. 7,3, 7,1, 6,8, tivemos que transfundir, dar 2 bolsas. Foi para 6,3. Nutrição parenteral. Ou seja, colega médico, você que está me vendo aí, eu tenho os indicadores para mostrar para você e tenho exames laboratoriais para provar. Se você está numa UTI agora e o teu paciente está em dieta zero e você não está fazendo nada para ele, parceiro, pensa um pouco, vai estudar um pouquinho e vai dar uma olhadinha. Ninguém recupera sozinho, não. E não é bolachinha e sopinha que vai tirar o cara. É muito sério, mas é muito apaixonante. Sabe por que é apaixonante, Plácido? Quando as pessoas não têm conhecimento, é maravilhoso, porque você pode fazer um monte de coisa. Porque se o negócio está perfeitinho, não muda muita coisa. Mas nós estamos falando de uma mudança de paradigma que é apaixonante. Que aquele paciente, estou falando, sabe aquela vozinha que está na tua casa, 93 anos, que não consegue comer nada, que você dá uma suplementação para ela, vocês vão ver a diferença. Aí vai chegar em 150 anos. Ó, Colosforte, colostro da mulher, é lactoferrina. Todo idoso tinha que tomar esse trem. Vocês não têm noção do que faz para essa pessoa. A melhora que ela tem. Então, eu como médico plástico, eu sou obrigado a falar isso. Sabe por quê? Porque eu quero mudar. E eu já estou mudando. A nutricionista da Equalive, a nutricionista da Essêncio, estão loucos para me conhecer. Já me mandaram vídeo, já me conheceram. Eu fui na Naturaltech, a maior feira da América Latina, em São Paulo. E existe a tribo da Harley, existe a tribo do Beach, existe a tribo da suplementação. Com uma diferença. Sabem tudo. Estudam tudo. Sabem o efeito. É maravilhoso. E você vê os resultados. Claro que para nós médicos a clínica é soberana. Claro, a clínica é soberana. Mas, quando você vê os exames laboratoriais e o paciente melhorando, não é um Ringer lactato com complexo B que vai resolver. Não é um sorinho que vai levantar essa pessoa no pós-operatório. Dá uma proteína para ele. É diferente, Plácido, é apaixonante o que está acontecendo. Não, e a gente está chegando no final, mas eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho aqui que eu vou te falar uma coisa. A gente está falando do paciente doente. Agora eu vou viajar aqui um pouco. E o paciente pré-doente? Como assim? Quem que é esse paciente pré-doente? Cara, você que está na academia, está malhando, a outra está usando a canetinha, tá ralando e não tá tendo um acompanhamento desse. Cara, você concorda que vai dar ruim isso? Vai dar ruim. Porque concorda, você me corrige, tá? O pessoal fala que isso aí acaba beirando a doença, porque é uma doença. A gente viu esportistas morrendo de Covid, tá? Como que morreram esportistas, o pulmão? Mas por quê?
não suplementava, não cuidava dessa parte. E isso que você está falando é de suma importância, porque a gente está falando a nível hospitalar, mas é interessante para esse pessoal que está na academia, e não é só o que o seu personal dá, não. É isso aí. Tem que ter esse acompanhamento médico de entender essa suplementação para ele ter qualidade de vida, para ele ter aumento de massa muscular, para ele poder melhorar a performance dele. Concorda comigo? É multidisciplinar, né? E hoje, você tem informação na palma da mão, né? Hoje, quem não quer saber mais, não quer conhecimento, está na palma da mão. E hoje é multidisciplinar. Você chega com um educador físico, um médico, e você, uma nutricionista, rapaz, uma endócrino, para você morrer vai dar mais trabalho. Por quê? Porque você está fazendo um acompanhamento com profissionais. Campo Grande tem excelentes profissionais. E a moçada está estudando, a moçada está investindo nisso. Só que toma cuidado com os milagres. O milagre, Plácido, cobra depois. E não se esqueça, o intestino é tudo. Desinflama o intestino que tudo vai melhorar. Eu não vou nem falar para vocês de doença autoimune. Cara, desculpa, me deu engasgado aqui com a água. Quer um tapinha nas costas? Opa, já viu? Deixa eu te falar uma coisa. A gente chegou no fim aqui, eu quero te agradecer demais. Mas assim, olha só, o que você está trazendo aqui é diferente. É uma novidade, é diferente. Poucos entrevistados falaram dessa maneira que você está colocando aqui, porque as pessoas acabam falando da doença e você está mostrando um jeito diferente, entendeu? Mas, por exemplo, o colega médico, ele sabe como te achar. Sim. Ele vai lá, vai estar aqui as redes sociais do doutor aqui, doutor Rodrigo Scala. O hospital fica aqui na Cachoeira, quem quiser conhecer, vale muito a pena. Eu adorei ir lá operar. Para o profissional que quer, é um centro de cirurgia de excelência, não tem nem o que falar, não estou aqui para puxar saco, porque eu não ganhei para isso, mas eu falo, vale muito a pena. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para a pessoa que, deu um start, eu estou precisando disso, estou na academia. Como é que ele faz para encontrar esses suplementos aí? Me dá um norte para ele nessa questão da suplementação. É assim, hoje em dia é multidisciplinar, você tem o teu médico, tem o teu endócrino, tem tudo. Claro que tem que ter um acompanhamento para a suplementação, não é assim chegando e começando, mas o básico é começar. Todo mundo já está sabendo como que funciona. Você liga lá, entregamos para você, quer conversar comigo, quer uma ajuda. Pode colocar o telefone? Claro. Vamos colocar o telefone aqui do distribuidor lá do hospital? E será um prazer, porque nós estamos falando de propósito. Isso. É diferente. Não é dinheiro. Não vamos ser hipócritas. O dinheiro é muito bom, mas é propósito. E você vê transformando a vida das pessoas. Sábado eu atendi uma paciente que eu fiz a pálpebra dela há 6 dias e ela veio agradecer, conversando comigo, Plácido. O pai dela chegou lá com uma bengalinha com um negocinho e tal, um DPOC e tal, e eu comecei a conversar com ele, parou de fumar, maravilha e tal, mas estava fraco, você olhava, estava sarpento, passei um suplemento para ele. Ela chegou para mim, fez um vídeo e falou assim, meu pai falou que está super bem. É isso. Não estou prometendo milagres, porque depende muito de genética, depende de um monte de coisas. Mas se você consegue dar um propósito, melhorar a qualidade de vida desta pessoa, como você o faz na odonto, que você percebe, você vai falar com ele sobre a apneia, sabe tudo. E ninguém dá atenção para a apneia infarta, a apneia mata. Todo mundo tem apneia. Eu tenho um monitor lá no hospital, todos os pacientes às vezes têm que tomar um oxigeninho. Como que esse paciente acorda? Como que esse paciente... E começa tudo não, e aí querem resolver ao contrário, né? Não fazem a profilaxia. Então, assim, falando em plástica, todo mundo quer fazer cirurgia de nariz, legal, mas ninguém acerta. Aquilo que a gente falava há quantos anos atrás, né? A mastigação, o septo desviando. Aí você chega, faz o nariz lindo, maravilhoso. O que acontece? Dá um tempo pra cá, volta a desviar de novo. Por quê? Uma coisa que poucas pessoas prestam atenção. O septo nasal, ele tá aqui, na base do crânio e na maxila. Quem mastiga errado, que é a maioria das pessoas, a maxila vai girar, só que a base do crânio não, então vai desviar o septo. Aí a pessoa se mata, faz a cirurgia, volta. Por quê? Porque não corrigiu o processo mastigatório. Por isso que tem que trabalhar em conjunto, enxergar isso em conjunto. É isso aí, faz toda a diferença. É verdade. Meu amigo. É isso aí, eu adorei estar aqui, viu, Plácido? Demais. Se a gente ficar sentando conversando aqui, Vai embora.
Não, mas a gente vai ter outras entrevistas, viu? Porque eu confesso que eu não sabia que o hospital estava nesse nível de suplementação. Isso é um diferencial para quem vai fazer cirurgia, para o colega médico também que vai levar lá e para quem não vai ser submetido, mas está pré-doente e não sabe. Será que você está pré-doente? Então, acho que vale a pena você dar uma olhada ali depois e buscar melhorar sua qualidade de vida. É isso aí, tem como. Hoje em dia... Amém. Que bom. Rodrigo, quero te agradecer de coração. Já faz tempo que é para fazer essa entrevista e tenho certeza que isso vai fazer mudar o propósito na vida das pessoas. De coração, meu irmão. É apaixonante mesmo, eu estou super empolgado e eu, como médico, eu tenho obrigação em falar isso. Esses dias eu falei para o anestesista, eu falei assim, se eu tivesse uma UTI, eu fazia uma gastrostomia em todo mundo e suplementava. Ela falou, eu sempre pensei nisso porque eu faço para uma endoscopista, não sei o que, ou seja, o mundo é outro e precisa dar um alimento. Fica um dia em jejum. Isso mesmo. Aí, imagina você com uma bactéria, imagina você com uma sonda, imagina você com um dreno, Um ambiente você está contaminado. depletando um ambiente contaminado e você sem o alimento, sem o suplemento. Verdade. Sorinho não segura não. Obrigado, meu amigo, de coração. E obrigado você que ficou até aqui. Curte, compartilha, porque eu acho que isso aí pode ajudar a salvar a sua vida e da sua família, viu? Até semana que vem. Tadeu1Noticias.com. A notícia no seu celular.